Querido irmão em Cristo, Shalom Adonai, que a graça de Deus seja contigo. Eu tenho uma bênção inefável para compartilhar com você neste momento. E eu sei que você vai tomar posse. Você sabia que existe um tesouro precioso? Um tesouro de uma preciosidade incalculável, inimaginável. E que esse tesouro esteve escondido, oculto, durante séculos e gerações. E que este tesouro, vindo à plenitude dos tempos, ele se revelou aos homens, se desmistificou, se desvendou e tornou acessível a todos os homens. Você quer saber que tesouro é este? Entra aí neste espaço, clica no sininho e faça parte deste canal. E venha comigo somente por 8 minutinhos. Abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. Deixa-me conferir aqui se é o capítulo 2 mesmo. Carta de Paulo à igreja de Colosso. No capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: há um tesouro nele. Um tesouro escondido nele. Um tesouro de sabedoria e de conhecimento. É o que nós chamamos de inteligência existencial ou espiritual. Os grandes eruditos acreditam que Paulo seja uma figura emblemática e que o paulinismo, que é um ramo do cristianismo primitivo, seja a maior fonte de inteligência existencial ou espiritual. O paulinismo. E esta inteligência existencial ou espiritual ou transcendental, ela é a somatória de todos os tipos de inteligência. Ela transcende todas as inteligências. Ela transcende a inteligência emocional, que é muito importante. Ela transcende a inteligência cognitiva, que também é importante. Ela transcende a inteligência intelectual. Ela transcende todos os tipos de inteligência. E essa inteligência sobre a qual Paulo fala, essa inteligência existencial ou espiritual, ela consiste em compreender que a existência humana é teleológica. Como assim? A existência humana é teleológica. Essa palavra teleologia vem do grego, né? Teleos quer dizer, uma palavra grega, teleos, quer dizer finalidade, propósito, objetivo. Então, quando eu digo que a existência humana é teleológica, eu estou dizendo que para tudo existe uma finalidade, um propósito, um objetivo. Entendeu? Deus está no controle. Deus, pela sua soberania, ele tem um controle absoluto de todas as coisas. Portanto, nada escapa ao controle de Deus. Absolutamente nada. Quem detém essa inteligência espiritual ou existencial sempre se interessa por questões existenciais profundas e sempre busca resposta para alguns questionamentos, como por exemplo,
quem é o homem? De onde o homem veio? Para onde o homem vai? Qual é o sentido da existência humana? Como encontrar uma cura para o vazio existencial ou para a angústia existencial? A pessoa que detém inteligência existencial ou espiritual, ela encontra respostas contundentes e cabais para esses questionamentos da mente humana. Agora, quais as habilidades que o detentor de inteligência existencial pode desenvolver? Eu diria que o detentor de inteligência existencial, ele desenvolve uma certa capacidade de percepção de pequenas coisas. Coisas que acontecem tanto na dimensão física quanto na dimensão metafísica. E essas pequenas coisas não acontecem por acaso, porque não existe casualidade, não existe coincidência, não existe o fator sorte nem nem azar, não existe predeterminação, não existe fatalismo. O que existe é Deus no controle. Ou seja, a vida humana, a existência humana é teleológica. E quando eu falo que a existência humana é teleológica, eu estou dizendo que Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. Então a pessoa que detém inteligência existencial, ela desenvolve essa capacidade de percepção de pequenas coisas. A pessoa que detém inteligência existencial, ela desenvolve autorresponsabilidade. Se torna um cara autorresponsável. Ou seja, ele assume as consequências dos seus atos e das suas ações. Que sejam ações boas ou ações ruins. O autorresponsável, ele nunca lança a culpa nos outros. Ele nunca transfere a culpa para os outros. A pessoa que não tem autorresponsabilidade, ela, principalmente nesse contexto religioso, essa pessoa, ela lança sempre a culpa nos outros e no diabo. Ah, eu trilhei o caminho da criminalidade porque o diabo me induziu. Ah, eu adulterei porque o diabo foi sedutor. Ah, eu pratiquei tais coisas porque o diabo me levou a isso. Essa pessoa lança sempre a culpa do diabo. Mas o detentor de inteligência existencial, ele é autorresponsável. Ele nunca lança a culpa nem nos outros e nem no diabo. O detentor de inteligência existencial ou espiritual, ele desenvolve uma certa proatividade. E o proativo, ele tem sempre um comportamento antecipado. Ele tem uma visão futurística das coisas. Ele busca soluções para os problemas antes deles acontecerem e se agravarem. Então o proativo, ele age sempre antecipadamente. É diferente do reativo, porque o reativo age sempre tardiamente. Ele tem uma tendência de lançar a culpa nos outros e até no diabo. Entendeu? Então quem detém inteligência existencial ou espiritual, ele desenvolve uma certa proatividade. O detentor de inteligência espiritual ou existencial, ele desenvolve autoconhecimento. É uma pessoa que está sempre se autoconhecendo. Sabe por que a pessoa é arrogante, é presunçosa, é prepotente, é soberba, se acha grande, pisa nos outros? Sabe por quê? Porque ela não conhece a si mesma.
no dia que ela desenvolver autoconhecimento por meio da inteligência existencial, ela vai fazer algumas constatações. Ela vai constatar que não é nada, que é pó, que é cinza, que é pó, que é cinza, que é impotente, que é frágil e que não tem condição de conduzir a sua vida na independência de Deus. Entende? Mas quando a pessoa passa a se autoconhecer, ela faz essas constatações. Ela tem visão da sua pequenez, visão da sua fragilidade. A luta do cristão é contra a sua própria interioridade. Entendeu? Então ele precisa conhecer a si mesmo. Entendeu? Porque a luta não é só contra o diabo, não. É contra a sua própria interioridade. Por isso é importante o autoconhecimento. É uma investigação minuciosa da sua interioridade. É no autoconhecimento que você desenvolve a habilidade interpessoal, que é essa capacidade de você relacionar de forma harmoniosa com as pessoas, perdoar as pessoas, ser mais empático com as pessoas. É no autoconhecimento que você desenvolve a habilidade intrapessoal. Intra é o autoconhecimento. É você conhecendo a si mesmo. Aí você vai aprender melhor a identificar e a gerenciar melhor os seus sentimentos, as suas emoções, as motivações do coração, os seus desejos, as inclinações, as tendenciosidades. Tudo isso é no autoconhecimento, por meio da inteligência existencial ou espiritual. Agora, como desenvolver a inteligência existencial? Bem, deixa eu me pegar aqui a Bíblia rapidinho. Como desenvolver a inteligência existencial ou espiritual? Para poder curar, porque quem detém inteligência existencial, ele consegue entender certas coisas que acontecem. É isso? Um dos grandes problemas do ser humano é o vazio existencial, é a angústia existencial. Por isso é importante você buscar desenvolver inteligência existencial. Mas como assim desenvolver inteligência existencial? Bem, o sábio Salomão diz o seguinte, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria existencial, que nós chamamos de inteligência existencial. Então o temor, nesse contexto aqui em que Salomão está inserido, não quer dizer medo, ter medo de Deus, mas temor aqui é no sentido de submeter ao senhorio de Deus. Então o princípio básico para desenvolver inteligência existencial é o temor de Deus. Porque quando se tem o temor de Deus, a pessoa sempre age de forma conscienciosa. Então este tesouro de sabedoria e de conhecimento que esteve oculto durante séculos e gerações, ele tornou-se acessível a todos os homens. É o que Paulo diz lá em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, a partir do capítulo 1. Paulo diz que Cristo é Senhor deles e nosso. Mas o que é que Paulo quis dizer com essa expressão? Cristo é Senhor deles e nosso. Bem, Paulo quis dizer que em Cristo não há barreiras. Não há barreiras étnicas, não há barreiras religiosas, culturais, raciais. Ele é acessível a todos os homens.